Amor é uma... Olá, aquariana, eu sou Júlio Iglesias Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva, coletiva, para você que é de aquário ou tem lua ou ascendente em aquário. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tudo bem? Você só fica com aquilo que ressoar com você. Se não ressoar, você solta para o universo que está tudo certo. Qualquer coisa, você dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar. Talvez a mensagem que ressoe com o seu momento possa estar em um desses signos, ok, aquariano? Então vamos para a leitura do coletivo de aquário. E essa leitura de hoje, essa mensagem de hoje, está indo para qual grupo de aquarianos? Hum, uma disputa. Esse 5 aqui me veio exatamente com a questão de uma disputa. Cavaleiro de Copas. Aquariana, aqui está me mostrando exatamente que existe um conflito. Para alguns existe assim realmente uma disputa. Seja uma disputa interna, né? Essa disputa interna exatamente entrando num processo de conflito, o que fazer, qual direcionamento. É mais um aquariano brigando consigo mesmo, né? Tentando encaixar as coisas, tentando compreender o que te move, o que você sente. Para muitos tem a ver exatamente com alguém, né? Um cavaleiro de copas, né? Aquele amante, né? Amante no sentido de que aquela pessoa que gosta, que dedica, que mostra suas emoções, aquele que é capaz de largar tudo e seguir. Porque o cavaleiro de copa é isso. Ele é conduzido nesse cavalo pelo que sente. Ah, se futuramente amanhã mudar de ideias ou mudar de sentimentos, isso acontece sim. Ele é movido pelo que ele sente. Se no amanhã não sentir mais, ele vai ser movido pelo que ele vai sentir no amanhã. Mas aqui me traz exatamente nesse conflito aqui em algumas aquarianas, interessante que aqui me trouxe exatamente como se fosse uma rixa, uma disputa por alguém também, aqui algum grupo, tá? Seja você decidindo por alguém ou simplesmente tem aqui uma terceira pessoa envolvida, porque aqui veio exatamente começa uma questão de disputa. Aqui me traz um período de conflito interno, onde você está buscando se reajustar, tá, aquariano? Muitos buscando se reajustar, buscando entender qual o processo ou simplesmente tentando compreender as suas emoções, seus sentimentos, qual direcionamento tomar, qual caminhada tomar, cavaleiro, do que se movimentar, do se permitir sendo conduzido nessa trajetória por alguém, ou se permitindo se envolver com alguém, mas isso pode ir contra os seus interesses, entra num processo de conflito, pode ir contra alguém da família, me traz muito essa questão. Porque simplesmente quando não gosta, dizer que não gosta e, né, tá lá. Ah, se não quer aquele ir naquela direção, naquele caminho, simplesmente não quer ir, deixa ser, vai em outra direção. Mas aqui essa situação me traz exatamente uma questão de um conflito interno. Ou pode ser também, para uma grande maioria, conflito com pessoas. O caminhar, o envolvimento com alguém traz um conflito com outras pessoas. Vamos ver. Que tipo de situação conflitante na sua caminhada, na sua decisão que envolve o seu emocional possa estar acontecendo nesse período, né? Se vai ser exatamente um período para resolver essa situação ou qual o esclarecimento que vai
tarô vai trazer, né? A justiça, o equilíbrio, o racional, o empoderar. Ah, tá, aquariano. Sei muito nessa questão da justiça, do, do racional, do medir tudinho certinho com a sua régua, tá? E o cavaleiro de copas é o só sente. O 5 de paus é fogo. Só aquele impulso, aquela inspiração, aquela motivação. Que em muitos casos, na grande maioria, não existe uma explicação, uma lógica. Como conseguir explicar realmente para alguém que nunca se apaixonou o que é uma paixão? Pode tentar fazer essa análise, mas por mais que faça, a pessoa não vai conseguir ter essa noção. Vai ser uma questão de engano só. Então aqui traz muito isso. Seja você muito poderando, você muito analisando as coisas, nessa questão de colocar tudo no seu lugar, pontinhos, e ficando cego com a questão do que passa dentro de você, tá? Simplesmente do que você sente. Porque esse conflito interno aqui é tipo, ó, olha exatamente o que você sente do que você quer, porque ali é um seu direcionamento. Não simplesmente do que a lógica vai te dizer que vai ser o melhor. Porque por mais que a lógica te diga que o melhor seja isso ou aquilo, com a vibração de conflito, ou com essa energia estando em você, não vai conseguir grandes coisas. Porque a energia vai estar voltada exatamente a resolver esse conflito, não no direcionamento. E muitos, aqui aquarianos, é questão de observar mesmo, porque o 7 me traz essa questão de erros. Erros, enganos, trapaças. Seja na sua forma de analisar, na sua forma de julgar, justiça. E aqui está me falando de você. Tá? Seja por tomar uma conclusão muito rápida, porque esse 7 me traz exatamente essa energia, a pessoa tomando, querendo resolver algo muito rápido, querendo, né? E acaba se precipitando, pegando as coisas de qualquer jeito, com o caso da justiça, avaliando ou julgando de qualquer jeito. Isso se torna perigoso, ok? A conduta, talvez aqui é muito julgando a conduta de alguém, observando a conduta de alguém. Aqui me traz o 7 não simplesmente do que você esteja na intenção realmente de julgar, no sentido de condenar, seja na intenção realmente de prejudicar o próximo, mas me traz exatamente no sentido de que você tentando ser o mais lógico, correto consigo mesmo, só que aí é como se essa energia está mostrando que algo está fora, tá? Talvez reanalisar, repensar, tá? Porque aqui me traz essa energia que deixou passar algo despercebido. Então, por mais que tente ser o correto, o justo, o lógico aqui, o racional, não vai funcionar. Por isso que muitos estão nesse processo de, por mais que tenha a certeza de algo, por mais que tenha a certeza de uma situação, mas por dentro não traz exatamente esse conforto, ok? É preciso reanalisar aí alguma coisa, sua trajetória, precisa reanalisar aquilo que te causa esse conflito interno ou aquilo que te causa um conflito em uma situação. Como se fosse concorrência, disputa, para alguns. Algo não finaliza, né? As cartas. Algo não acontece.
Aquário é elemento ar. É o elemento ar. Então é muito racional mesmo, muito a questão da lógica, do idealismo. E às vezes quando se pega em uma posição no qual o elemento fogo e água entra no jogo, alguns não conseguem lidar muito com essa emoção porque existe algo exatamente em você que é tudo certo, tudo correto, tudo medido. Às vezes não se permite só o sentir. Não tem como, essa rainha de espadas aqui nessa posição, ou esse conflito exatamente, alguns aquarianos, com uma pessoa, rainha de espadas, uma pessoa exatamente como a rainha de espada, aquela pessoa exatamente que, por mais que esteja com alguém, é uma pessoa só, sabe? Pode ser uma pessoa exatamente só, uma mulher mais velha, uma figura mais velha da sua família, ou exatamente que esteja presente na sua vida, mas por mais que ela seja, geralmente representa pessoas solteiras, tipo divorciadas, separadas, mas também essa energia, né, porque a pessoa está dentro de um relacionamento, que significa que está conectado, né? Traz essa energia de uma pessoa só, tá? Que exista tipo uma disputa mesmo. É como se essa pessoa tirasse exatamente uma tranquilidade, a paz de alguns aquarianos, existe uma disputa mesmo, processo de autodefesa, tá? E nessa posição aqui, a intenção da pessoa realmente não é boa. Como se quisesse limitar, colocar barreiras, dificuldades. Ok? Para outros aquarianos, exatamente essa rainha representa vocês mesmos. Na certeza de algo, lembra da justiça? Na certeza de algo que aqui com essa energia não é certeza, tá, aquariana? É preciso observar direitinho, porque aqui me traz um processo de autodefesa, ou medo de se machucar, ou medo de se decepcionar. Você já criou estratégias, ideias, no qual só está colocando dificuldades perante uma situação, só está colocando barreiras. Porque ao mesmo tempo que você ergue essa barreira para não ser atingido pelo outro, você também está paralisado dentro dela, porque nem pega o caminho aqui da porta e nem consegue romper essa barreira, ok? Isso é um processo de ideias, idealismo, de sonhos ou receios. Observa isso, ok? Que traz exatamente uma energia de conflito. E a justiça exatamente com essa carta do oculto dela, acontece. Ninguém é dono da verdade, ninguém tem a certeza absoluta das coisas. E o ser humano não é perfeito, até porque se fosse perfeito não estava aqui encarnado nessa experiência da vida, né? A pessoa vai aprendendo com as circunstâncias da vida. Então observe esses detalhes. Uau! Uau! Eu gosto quando cai o casal. Agora, o rei de espadas. Rei e rainha de espada na jogada. O casal de espadas. Sente com 5 de ouro, 5, 6 de ouros. Jogada meio estranha. Aquariana, aqui me apresenta a energia de alguns aquarianos, ou seja, ou que está dentro de um relacionamento, tá? Ou que estão separados, separado por quem aqui? Pela justiça. A posição que está aqui na minha mesa é essa. Esse casal, não é que a justiça esteja separando, aqui nesse jogo se apresenta dessa forma, tá? A justiça no meio do casal de espadas. Só que lembra
do que foi falado lá com aquela carta do oculto, talvez a precipitação, talvez o analisar uma forma, um processo de autodefesa, para não se machucar, o idealismo, porque essa justiça veio exatamente no sentido de que observa, talvez as condutas, talvez se precipitou numa situação, porque se é o casal de espada, é sintonia, tá? É aquela coisa que realmente a energia se encaixa. Mas vamos entender como foi dito, o ser humano está no processo de amadurecimento, de aprendizado, ninguém é obrigado a saber de tudo, principalmente aqui nesse contexto energético. E vocês vão ter as suas dores, seus temores, né? Vocês têm suas experiências do passado que hoje soa como gatilho. Quando algo parecido acontece, você já remete àquela emoção que nem sabe exatamente o porquê sentir, porque essa experiência ficou lá no passado, mas no processo de medo, de receio de passar de novo pelaquela situação difícil, você acaba se precipitando e criando barreiras de dificuldade na situação. E traz uma questão de crise, sim. Ah, tá? Traz esse processo de o analisar meio confuso. Lembra exatamente que o 5, esse conflito, essa disputa com o cavaleiro de copas, tá? É o não se permitiu sentir, né? Tem aquela do gostar, do caminhar cavaleiro, mas entra em conflito esse sentimento. Não sei exatamente o porquê. Aqui é como se fosse, para alguns, colocando muito essa questão do racional, medo de passar por situações onde vocês se sentiram desvalorizados, humilhados, e esse medo está, de certa forma, interferindo, está no meio dessa conexão, seja um de um lado ou do outro, né? Porque aqui, por se tratar dessa leitura coletiva, pode ser você aquariano, como pode ser a pessoa que você está se envolvendo. Existe um conflito, só que aí a questão de comunicação, os dois são dois elementos, os dois têm a mesma sintonia, os dois têm a mesma vibração, só que, como eu disse, essa justiça apareceu de uma forma porque geralmente a justiça aparece que as coisas vão se ajustar, né? A justiça será feita, mas aqui me apareceu exatamente como houve um processo de enganos, ok? E para aqueles que estão separados ou que estão brigando na justiça, estamos falando aqui de ex-casal ou, né, briga de pensão, essas coisas, né? Se apresenta sim para vocês, dessa leitura, as coisas se resolvendo, tá? Porque o 6 de ouro traz isso, o equilíbrio, resolvendo de uma forma justa. E a justiça também está aqui no meio. Tem essa questão de um conflito, tá? Nesse caso, sim, entra nesse critério. No caso do casal que estão exatamente só em atrito, ou você com seu marido, sua mulher, o namorado, ou conhecendo alguém ainda se formando nesse casal, vale a questão de observar, ok? E aqui se apresenta exatamente uma pessoa que, ao invés de trazer uma tranquilidade, uma sabedoria nas palavras, acaba sim colocando mais minhoca na sua cabecinha. Apesar do aquariano ser muito, digamos, ano-luz, né? Muito com a sua mente de renovação, renovadora, pensamentos, tá? Mas acaba sim sendo influenciado de certa forma. Para a grande maioria do aquariano que não tem nada a ver com esse conceito de relacionamento da pessoa com a pessoa, ou simplesmente conhecendo a pessoa, conflito com a pessoa, aqui se apresenta uma resolução ou a questão de um valor realmente vindo para você, tá? Me traz um reconhecimento, pode exatamente ter ajuda de alguém para a resolução dessa situação, pode ser dinheiro de justiça sendo resolvido. Para outros, exatamente aqui se apresenta também alguém que, de certa forma, estava pendente com você resolvendo essa situação. Ajuda resolvendo e se tratando de ex-casais,
ou ainda aqui não traz o ainda casal, né, mas que estão no processo. Verifica. Verifica essa conexão, verifica essa situação, verifica se realmente está sendo íntegro com você mesmo, com essa situação, tá? Pode ter uma terceira pessoa? Sim, pode ter. As de fogo, começo e início, olha, o AIS traz um 1. O AIS, aliás, o AIS é um 1, o início. O início de algo que vai trazer alegria, o início de uma família. Só que aqui nessa posição, essa família, tá? Pode ser você construindo sua própria família, pode ser a sua família, os amigos que você considera família, tá? Nesse contexto aqui tá de uma forma energética, não de uma forma sanguínea, tá? E se esse casal que de alguma forma tem essa influência, verifica se é só a questão de dar o braço a torcer. Verifica se realmente não existe só essa questão dessa rivalidade, quem pode mais. Porque para alguns e tem essa energia assim de um início, um novo início, um dessa família, dessa estrutura. Pode ser só briga de ego. E todos nós estamos sujeitos a isso, sim, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. E aqui não está dizendo, tá, de certa forma, se é você aquariano ou se é outra pessoa. Mas é que essa energia está no meio, está de uma justiça equivocada, de uma justiça precipitada, de uma justiça que não analisou muito essa situação de uma forma ética, né? Traz um novo início aí, para a grande maioria. Só toma cuidado com talvez a pessoa que você peça conselho, que você escuta, porque aqui se apresenta a energia de alguém realmente, sabe, naquela boa intenção, te ajudar, dando aqueles conselhos, orientação, tá? Mas aqui é no sentido de que não que a pessoa seja ruim, ou esteja nessa intenção de prejudicar, mas que essa pessoa tem também suas dores, seus horrores e seus temores. Ela vai falar de acordo com as experiências de vida dela. E será se a experiência de vida dela é igual à sua? Igualzinho, tá? Mesmo que fosse igual, não tem como usar como base. Porque se 3 pessoas estão dentro de um carro, tem um acidente, cada um vai agir de forma diferente. Vão estar no mesmo acidente, na mesma hora, compreende? Um pode ficar traumatizado, o outro simplesmente, o outro dia está seguindo a vida numa boa. Porque cada um tem sua estrutura. E às vezes não é por maldade, mas ao invés de trazer realmente essa tranquilidade, traz exatamente confusões, só coloca mais ah, lenha nessa fogueira. Porque por mais que tenta ser ético, ser justo, causa um conflito interno. Então é observar. Realmente o seu sistema, você está de acordo com essa situação? Né? Ou só questão de força? Só questão de mostrar poder? Ou só questão de controle ou manipulação? Porque aqui, olha, outra carta que simboliza família. Outra carta que simboliza alegria,
algo se estruturando, o quarto, né? Aquela base familiar, ok? Temos aqui a força, como ou pode estar lutando contra, ou simplesmente agindo, efeito manada, daquilo que acredita, ou simplesmente não está dando vazão aos seus sentimentos, ok? E aqui, para quem está solteiro, ou está ficando, ou conhecendo pessoas, ou só namorando, verifica se é o medo ou o receio de vocês por ter passado por dificuldades que está exatamente influenciando no analisar de vocês ou no julgamento, porque esse julgamento aqui está trazendo conflito interno para vocês. Não está realmente trazendo aquela energia, estou certo, mas estou tranquilo aqui por dentro. Pode até falar, estou certo, mas aqui não está confortante. Ok? Observa. Porque exatamente para quem está no início de relacionamento, quem está conhecendo uma pessoa que tem toda a energia para se tornar realmente uma família, um casal. Mas é como se tivesse muito coisa, sabe? Receio, medo, idealismo. É preciso observar isso, tá? Aqui me mostra bem aquarianos que estão com processo que depende da justiça, que existe essa briga, essa rivalidade judicial, sim. Aqui é tipo, ó, não desista, tá? Vai exigir de você, sim, uma postura, uma força, mas a vitória está garantida, tá? Não, por mais que esteja garantida, não está dizendo assim, ó, pode ficar tranquilo. Não, fica ali, realmente lute, se é aquilo que você realmente sente, porque a vitória está garantida, ok? Mesmo que seja aqueles que seja casal, ex-casal, que estão em processo. Por mais que tenha exatamente essa questão de precipitação, de enganos, por isso que eu digo que aqui é como se fosse isso, um alto processo de sabotagem, um alto processo de engano, não com a intenção realmente, mas mesmo seja você, aqui mostra também vitórias, tá? Vai exigir, sim, posicionamento, mas consegue. O 9, o cansaço, o esgotamento. Interessante que desse 9 aqui nós vamos para o cavaleiro, né? A leveza, o dinamismo para as coisas, para o pulsar. O que eu vejo exatamente do seu cansaço, do atrito para a leveza. Ó, novas ideias. Tem algo realmente seguro e tem as coisas tudo para se iluminar. Quem está dentro de um relacionamento, verifica essa questão de ser muito cri-cri, idealismo, tudo tem que ser do seu jeito ou do jeito, né? Porque aqui traz um cansaço, mas tem caminho, sim. Tem energias compatíveis, sim. Tá? Se houve qualquer coisa, vocês verificam se o analisar de vocês estão realmente corretos. Para quem está no começo de relacionamento, para quem está solteiro, tem essa questão do cansaço, gente, aqui tem um casal. Por mais que não seja formado um casal aí, fisicamente, tem essa energia compatível. Só existe a questão de atritos de interesse ou simplesmente de ideias, ideais que pode sim ser ajustado, que pode sim trazer exatamente esse contexto, porque por mais que tenha aqui a carta do casal, mas não a carta da família, a carta da família vem sempre no oculto, ou seja, pode sim acontecer, pode sim se transformar, tá? Então vale a pena verificar quando a energia é compatível. Se fosse um cavalo, se fosse uma rainha de espadas e um rei de ouros, são duas pessoas, né? Mas não tem essa compatibilidade como os dois do mesmo elemento. Ok? Então verifica isso, tá ok, aquariano? Então essa mensagem para você que é de aquário, se você gostou,
dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima leitura e boa sorte.